Boa tarde, alunos do sétimo ano. Eu vim aqui trabalhar com vocês nessa nossa aula. O tema da semana um do nosso PET, Plano de Estudo Tutorado. Na verdade, nós já estamos no nosso segundo PET, né? E aqui nessa semana um, o tema, na verdade, o objeto de conhecimento é o humanismo, né? Então, a gente vai trabalhar humanismo e renascimento na semana um do nosso PET. Então, falando aqui, gente, sobre renascimento e humanismo, vamos lá. Na Europa medieval, né, o clero, ele administrava a escola, administrava as universidades. Na verdade, a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa. E aí esse clero, ele defendia uma visão teocêntrica. Que é isso? É uma visão segundo qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era considerado o centro do universo. Então, veja bem, essa forma, né, de ver o mundo, porém, ela já não correspondia mais, né, às transformações que estavam acontecendo no curso da Europa desde o século XI. Quais eram essas transformações? Tinha urbanização, tinha intensificação do comércio, tinha o enriquecimento da burguesia, né? Dentro desse contexto, foram surgindo, então, novas ideias que pretendiam renovar os estudos tradicionais, né, por meio da valorização de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, da história, a filosofia, né, a literatura, a matemática, né? Então, diante disso tudo, vai estar surgindo no final do século XV, na Europa, um novo contexto. Porque, veja bem, ela passava no final do século XV grandes mudanças. E essas mudanças, que eu já citei agora há pouco, já acontecia desde o século XI, era o quê? A invenção da bússola, né? No século XV nós tivemos a expansão marítima, que vai incrementar a indústria naval. Nós temos o desenvolvimento do comércio, com a substituição da economia de subsistência, né? Que vai levar a agricultura a se tornar mais intensiva, se tornar mais regular. Nós temos também o crescimento urbano, especialmente das cidades portuárias, o florescimento de pequenas indústrias e todas as demais mudanças econômicas que são provenientes do mercantilismo, inclusive o surgimento da burguesia, né? Essa rica burguesia. Então, o que acontece? Diante de todo esse contexto aí no final do século XV, né, diante de todas essas transformações, né, que a Europa passava durante o século XV, vai estar surgindo então na Itália, já no finalzinho do século XIV, início do século XV, então, um movimento intelectual chamado de Renascimento, né? Esse movimento intelectual e cultural que expressava o novo modo de pensar do ser humano moderno. Esse movimento, ele vai influenciar tanto nas artes quanto na literatura, né, na ciência, na filosofia e vai difundir-se por várias regiões da Europa. Então, na verdade, esse termo aqui, renascimento, ele era utilizado pelos próprios artistas da época para definir suas obras em contraposição à produção artística medieval, mas isso sem desvalorizar, né, a arte da época medieval. Então, a concepção de mundo divulgada pelos renascentistas, né, pelos artistas desse período renascentista, porém, ele trouxe também algumas implicações, por exemplo, primeiro porque criou a ideia de que a Idade Média foi um período de atraso, né, um milênio de trevas durante o qual o conhecimento e a cultura da antiguidade clássica teriam desaparecido. Né? No entanto, essa é uma concepção equivocada, porque na verdade a cultura greco-romana ela continuou presente na literatura, nas teorias políticas, na educação, na filosofia. Entenderam? Surge então esse processo chamado Renascimento, mas sem desmerecer a cultura greco-romana, porque ela vai continuar presente na literatura, nas teorias políticas, né, na educação, na filosofia, né, e etc. Então, o que acontece? É, Dentro, né, desse movimento aqui chamado Renascimento,
nesse movimento cultural intelectual, vai estar surgindo então o humanismo. O que era o humanismo? Era o movimento intelectual do Renascimento. Nós vimos que o movimento renascentista começa no século XV, né? Final do século XIV, início do século XV. E dentro do Renascimento surge então esse movimento intelectual chamado humanismo, né? Vai estar surgindo nos centros urbanos mais próximos da Península Itálica. Então, os chamados humanistas, né, que eram os artistas da época, os humanistas, o que eles questionavam aqui, ó? Os humanistas questionavam a submissão das pessoas, questionavam a devoção religiosa como centro, né, da existência, que era o chamado, vamos voltar aqui só para vocês verem, que era o chamado teocentrismo, né, a visão teocêntrica. Que mais que eles defendiam? Eles questionavam, na verdade, né? Eles não defendiam, eles questionavam a vida contemplativa. Os humanistas, eles defendiam o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro do universo, né? Na época medieval, tinha o teocentrismo, que é a visão teocêntrica, segundo a qual a vida deveria ser guiada pela crença somente na vontade de Deus, que era o centro do universo. Já que, no período do Renascimento, com o movimento humanista, os humanistas, então, defendiam o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro do universo, tá? Só voltando aqui, eu achei que ficou um pouquinho confuso. Então, os humanistas que surgiram no movimento intelectual chamado humanismo, eles questionavam a submissão das pessoas, eles questionavam a devoção religiosa como centro da existência e eles questionavam a questão da vida contemplativa. E esses mesmos humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro do universo. Então, eu trouxe aqui para vocês o símbolo do antropocentrismo humanista, que é o Homem Vetruniano, que é uma obra de Leonardo da Vinci, né? Aqui, essa chamado o Homem Vetruniano, né, mostra então a questão do antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, tá? Então, vendo aqui essas características do humanismo, podemos dizer: movimento que tinha como principal objetivo o conhecimento do homem, do seu corpo, sua história, ideias e emoções. Nós temos aqui que o humanismo, movimento liderado pelos pensadores humanistas, né? Aí vem aqui os humanistas, que eram os homens que queriam melhorar o ensino nas universidades, que introduziram estudos baseados na razão, do cálculo e da experiência, ok? Continuando aqui, podemos citar então como características, né, do humanismo a transição entre a Idade Média e o Renascimento. A religião começou a decair, mas não desapareceu, é importante estar lembrando isso. E o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo, ou seja, o homem passou a ser o centro de tudo e não mais Deus. O homem se torna o centro de todas as coisas. Continuando aqui, falando então do espírito científico, que eu disse que vai ter inovações na área da arte, né, da ciência, da filosofia, da astronomia. Então, falando aqui do espírito científico, né, os estudos, na verdade, os estudiosos renascentistas, eles buscavam explicar o mundo por meio, né, da observação, por meio da experimentação, né, por meio do método, por meio do rigor científico, né, por meio do cálculo. E com base nessas concepções, então eles vão realizar muitas descobertas e inovações técnicas, né, nos campos da matemática, nos campos da física, nos campos da astronomia. Então a gente vai ver aqui logo mais adiante alguns que se destacaram. Nós temos aqui Nicolau Copérnico, né, um astrônomo polonês que contestou a teoria geocêntrica, né? Ele, na verdade, ele contestou a teoria geocêntrica, elaborada pelo grego Ptolomeu e reafirmada pela Igreja Católica, segundo a qual a Terra era o centro do universo. Na verdade, Nicolau Copérnico vai dizer que ele vai defender que no lugar
né, da teoria geocêntrica, teríamos então a teoria heliocêntrica, de acordo com a qual o Sol, né, era o centro de tudo, e a Terra e os demais planetas é que giravam em torno do Sol. Então, Nicolau Copérnico, baseando-se em cálculos matemáticos, propôs a teoria heliocêntrica, né? O Sol era o centro de tudo, e a Terra e os demais planetas é que giravam em torno do Sol. Então, ele lançou então essa teoria para contestar a teoria geocêntrica, que havia sido lançada, então, elaborada pelo grego Ptolomeu, que foi reafirmada pela Igreja Católica. Continuando aqui, nós temos aqui uma outra imagem, que é a representação dessa teoria heliocêntrica, defendida por Nicolau Copérnico. Mostra aqui também, né? A imagem mostra o Sol no centro do universo, tá aqui, com os planetas orbitando ao seu redor. Aqui os planetas orbitando ao seu redor. É, portanto, uma representação essa aqui da teoria heliocêntrica defendida por Nicolau Copérnico e que foi reafirmada por Galileu Galilei. Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e morreu em 1642, ele aperfeiçoou a luneta e, por meio de suas observações, ele vai confirmar, então, a teoria heliocêntrica defendida por Nicolau Copérnico. Aqui nós temos, então, Johannes Kepler, um astrônomo e matemático alemão. Ele vai dedicar-se, né, basicamente à observação do planeta Marte, e ele vai descobrir que os planetas descrevem órbitas elípticas em vez de circulares, né, como se acreditava até então. Então, ele também vai elaborar as leis sobre os movimentos dos planetas, tá? Esse astrônomo e matemático aqui, alemão, então, ele vai elaborar as leis sobre o movimento dos planetas. Bom, falamos então aí do espírito científico, né? Desses estudiosos renascentistas que buscaram explicar o mundo por meio da observação e da experimentação, né? Com cálculos, com método, com rigor científico. Mas, muito importante também a gente falar sobre um tema relacionado ao Renascimento, que é sobre a arte, né? Como você percebeu, né, o pensamento humanista, ele se expressou nos estudos de astronomia de Galileu e de Copérnico, né? Ele se expressou na literatura de Shakespeare, na química e na medicina, enfim, entre outros pensadores também do período. Mas foi, gente, principalmente, né, nas artes visuais do Renascimento, que o humanismo vai se manifestar, né, de forma mais potencial, né? Vai ser nas artes que o humanismo vai manifestar a sensibilidade do ser humano e sua capacidade de representar o seu mundo. Então, a arte no Renascimento, ela surge, ó, veja bem, a Península Itálica vai ser o berço desse movimento e também o local onde ele atingiu o seu esplendor, principalmente nas artes visuais que o humanismo manifestou o potencial sensível do ser humano e sua capacidade de representar. Então, eu citei aqui para vocês alguns artistas do Renascimento: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Tiziano, né? Sandro Botticelli. Nós vamos ver aqui algumas obras desses artistas, tá bom? Lembrando, gente, só lembrando que para os meus alunos do 7º ano da escola José Miranda em Salinas, nós temos esse conteúdo, né, da semana 1 do PET 2, ele encontra no seu livro de história, né, o livro que vocês têm em casa, o livro didático. Então, esse conteúdo aí da semana 1 do PET 2 se encontra no início da página 34, no capítulo 3, que fala sobre o Renascimento, tá bom? Então, continuando aqui. Trouxe aqui para vocês a Mona Lisa, ou Gioconda, como é conhecida, uma obra de Leonardo da Vinci muito conhecida por todo o mundo. Nós temos aqui também o Triunfo de Galateia, que é uma obra de Rafael Sanzio, né, em Roma. Mostra exatamente essa sensibilidade de representar o ser humano. A Criação de Adão, obra de Michelangelo,
Essa imagem, ela geralmente ela é usada, essa obra aqui, para falar da criação, né, da criação do mundo. Quando a gente vai estudar sobre as teorias da criação, sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo, né, uma obra que fala muito da criação, né, Criação de Adão, obra de Michelangelo. Nós temos outra obra aqui, que é a obra de Sandro Botticelli, é Primavera que chama essa pintura, na verdade. Então, vários artistas renascentistas se destacaram e são admirados até hoje. Um deles é Sandro Botticelli, né? Essa obra dele aqui, nessa pintura, nós podemos identificar características da arte renascentista, né? Como, por exemplo, profundidade. A gente pode perceber aqui, ó, profundidade nessa pintura. Figuras humanas que se assemelham com o real, né? E também o uso de luz e sombra. Então, é uma pintura muito conhecida de Sandro Botticelli, chamado de Primavera. Outra obra que é Baco e Ariadne, uma obra de Tiziano, né? Vamos conhecer um pouquinho aqui dessa obra, uma pintura micológica, uma pintura mitológica. O nome da obra é Baco e Ariadne, é do italiano Tiziano Vescelli. É considerada a obra-prima, né, da pintura mitológica do Renascimento. Essa obra aqui ela mostra o seguinte: Baco, que está aqui no centro, que é o deus do vinho, encontrando Ariadne aqui à esquerda, que é filha do rei de Creta e sua futura noiva. No lado direito da pintura, nós vimos também algumas figuras mitológicas, como Lacone, que é esse aqui que está lutando contra a serpente, né? Na verdade, ele era um sacerdote de Troia, Lacone. Ele tentou convencer os troianos, né, recuar, na verdade, a recusar o cavalo de madeira oferecido como presente pelos gregos, que na verdade era uma armadilha, né? Então, como castigo, os deuses gregos enviaram serpentes marinhas que mataram Lacone e seus filhos. Então, essa aqui é uma obra chamada Baco e Ariadne, que é uma obra do artista italiano Tiziano Viscelli. Então, resumindo aqui as características do humanismo, como característica, forma mais terrena, concreta de pensar a ciência, a moral, a religião. Nós temos como característica o antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser visto como centro do universo, negando o teocentrismo medieval. Nós temos o individualismo, que é a valorização da capacidade de criação, espírito de competição. E nós temos o racionalismo, que é a sobreposição da ciência, o experimentalismo, sobre a fé, que são os dogmas, tá? Então, finalizei com vocês aí essa aula falando sobre o humanismo e o renascimento, que é o tema da semana 1 do nosso PET 2, Plano de Estudos Tutorado. Logo depois, aí nessa semana 1, vocês, na verdade, têm que realizar as atividades. Nós temos a atividade 1 na página 64, onde vocês vão analisar as duas imagens. Tá vendo? Tem duas imagens aí, duas obras, né? A de baixo, inclusive, já está falando, que é aquela que nós vimos lá, que é a Primavera, a obra de Botticelli. Então, vocês vão analisar as duas imagens, em seguida, analise a imagem e preencha o quadro comparativo, destacando as características e diferenças que marcaram a produção artística no contexto histórico em que ambas foram produzidas. A legenda, vocês vão colocar a legenda Alegoria da Primavera, a tela a óleo de Botticelli, vai ser em qual dessas imagens? Né? Vocês vão colocar embaixo aí, em qual imagem que é, nessa aqui ou nessa aqui, a legenda 1. E a outra, a iluminura do século X. Então, vocês vão associar a legenda aí, ver a qual se refere. Depois tem página 65, vocês vão colocar características e diferenças da pintura medieval e pintura renascentista. E atividade 2 da página 65, né? Vocês vão analisar o texto, que tem lá na página 65, tem um texto. Depois de analisar o texto, vai responder isso aqui que se pede, né?
Ó, analisando o texto acima, percebemos que o renascimento do comércio teve um papel fundamental no surgimento das cidades no período de transição entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Olhando para a nossa sociedade atual, qual o papel do comércio? Você acredita que ele continua fomentando o fortalecimento das cidades? O que você sabe sobre a questão dos impostos comerciais? Em tempos de Covid-19, manter as atividades comerciais tem sido tema de muito debate? A gente está percebendo que sim, né, gente? Há sempre uma, um debate, né, nas mídias, nas redes sociais, sobre a reabertura do comércio. Então, como você analisa essa questão? O que esse período pode nos trazer em termos de revolução comercial? Então, diante de todos esses questionamentos que estão sendo colocados aqui, vocês vão construir um parágrafo buscando responder a essas questões, refletindo sobre a importância do comércio na nossa sociedade atual, né? Vocês vão explicar como que é essa importância do comércio para a nossa sociedade atual. É simplesmente escrever um parágrafo falando sobre essas situações aqui que estão sendo questionadas, ok? Página 66, atividade 3. Vão estar analisando aqui, né, essa introdução, analisando essa imagem e responder essa questão. Analise a importância do fechamento dos comércios e da mudança de rotina nas cidades no combate à Covid-19. Vai ser uma resposta bem pessoal de vocês, mas que tem que ter fundamento, tá? Então, leia a introdução, observe a imagem e responda aqui embaixo. Depois nós temos a atividade 4 da página 66. Lembra que eu expliquei para vocês lá atrás sobre essa imagem aqui, O Homem Vetruniano, uma obra de Leonardo da Vinci, que fala sobre antropocentrismo. Tá aqui explicando também, ó, né? Ó, abaixo temos uma das imagens mais conhecidas do humanismo, que é O Homem Vitruviano, de 1590, de Leonardo da Vinci. Tá vendo aqui? Então, vocês vão analisar essa imagem e construir um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela e de que forma ele se contrapõe às tradições culturais que a sociedade medieval cultivava. Nós vimos que a sociedade medieval cultivava o teocentrismo, né? Que era Deus no centro de tudo. Aqui, com essa imagem do homem vitruviano, né, a gente vai ver que Leonardo da Vinci passava outra teoria, que é o antropocentrismo. Mas vocês podem voltar lá na aula para tirarem mais dúvidas, ok? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Uma boa tarde a todos, né? Se for necessário, se achar necessário, assista novamente a aula. Podem buscar mais informações através do livro didático, que eu já falei a página para vocês, e podem fazer mais pesquisas também na internet para responder as atividades. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês, tanto pelo chat, através do canal Se Liga na Educação, tanto pelo chat, através do Conexão Escola, quanto pelos grupos do WhatsApp, tá? Uma boa tarde para vocês e bons estudos!